que a gente chamaria de um conceito mais elevado de salvação. Porque qual que é a importância de a gente entender isso? Salvação era para nos trazer paz, né? Paulo vai dizer lá em Romanos: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então a salvação tem a ver com a nossa existencialidade, de saber que, independentemente da nossa origem, do que a gente veio apontando no passado, a gente precisa ter paz com Deus. E paz com Deus é a última coisa que um ser humano consegue ter. Dos mais, como é que eu vou falar? Dos mais menos informados, né? Então dos menos informados aos mais trabalhados e caminhados diante de Deus, as pessoas não conseguem ter paz com Deus. As pessoas são muito aflitas, as pessoas são muito desconfiadas, as pessoas são muito desiludidas em relação a Deus. Elas começam a criar métodos pessoais, elas começam a criar uma maneira de caminhar, e aí a salvação tem esse significado de trazer-nos paz com Deus. Daí o texto bíblico que vai dizer isso, né? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. E a paz de saber que Jesus perdoou os nossos pecados, para a gente andar em paz. Não é paz para aprontar, porque as nossas tradições entram na frente. Ah, então agora eu vou fazer tudo que eu quiser, porque eu estou em paz. As pessoas acham que perturbação faz parte da salvação. Não é a paz que faz parte da salvação. É paz apesar da renda baixa, é paz apesar da perturbação, é paz apesar do medo, ou em meio ao medo. Nós temos medos como humanos. A gente tem medo de um teto cair sobre a nossa cabeça, né? Da gente não conseguir mais comprar gasolina, da gente não conseguir mais abastecer, de ter botijão a gás. A gente tem medo, e medo então não tem nada a ver com covardia. O que seria a paz no medo? É saber que a coisa está muito arruinada, mas que nós estamos em Cristo. Por isso que eu até falei na minha oração que a gente tem que ter paz, às vezes para perder no nível pessoal. Perder no nível pessoal, a gente às vezes tem que renunciar a relacionamentos pessoais muito significantes para nós. Estava lembrando de uma pessoa que você acabou encontrando no caminho da graça, né? É uma das pessoas assim, que eu lamento profundamente. Assim, puxa, como eu queria ter conhecido essa pessoa fora daquela caminhada de 2007, 2008. Porque são pessoas legais, são pessoas amigas, são pessoas que você, né, sei lá, podia ser pensadoras, pacientes, mas são pessoas que, em relação à obra de Deus, elas são suas inimigas. Aí você sai de alguém que representava uma rebelião, uma transformação, para alguém de quem a pessoa passa a ter medo, né? Nossa, eu tenho medo do Alexandre, porque um dia... Às vezes você nunca fez nada contra a pessoa, mas você estava presente no momento onde Deus a repreendeu publicamente. Aí pronto, você leva isso. Mas por quê? Porque às vezes a gente precisa renunciar a relacionamentos que para nós seriam muito interessantes, mas que para a salvação, para a nossa missão, são prejudiciais, né? Então, renunciar a relacionamentos, renunciar a finanças. Eu estou num exercício aqui, eu estou contando os dias que eu preciso diminuir alguns dos meus trabalhos, vou ter perdas financeiras, porque eu preciso fazer o meu trabalho, o meu grande trabalho que eu nasci para fazer, que é semear o Evangelho. Semear o Evangelho não dá lucro, não. Né? Semear o Evangelho você está produzindo por nada. Você está produzindo para isso cair em alguma mente brilhante que vai brilhar daqui a 100 anos, sei lá. Mas é isso, você tem que ter certeza de com quem você está andando, em nome de quem você está semeando, e não negar fogo nesse sentido. Mas às vezes não negar fogo para o Evangelho significa você ter uma vida de peregrino, ambulante, perambulador, né? Andarilho, que você não vai ter uma estabilidade pessoal. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o que me faz ter essas atitudes é a fé que eu tenho em Deus. E é aquilo que o versículo falou aí, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E salvação é você ter essa liberdade que te dá a liberdade de caminhar pela fé. Então,
A salvação é mais do que ser salvo do inferno, da condenação eterna. Também é bem mais do que ter os pecados perdoados e ir para o céu. Isso a salvação é, mas parar aqui é só comodismo, é soberba da vida. Jesus me alcançou e eu estou feliz, estou com a minha vida garantida. Aliás, você parar só nesse aspecto da salvação, você vai criando uma cultura de um monte de gente sem vergonha, né? Sem falar mal do gatinho, mas do gatinho de apartamento. Ele está ali, feliz, a vida é boa, não conhece nada fora, mas esse é o gato. Ele tem uma função territorial, digamos assim. Crente que faz isso, não, crente que faz isso, está usando a salvação contra si. Às vezes outro dia eu estava conversando com a Sônia, né? Também não falando mal dos nossos filhos, mas a gente vai falar com as nossas crianças das coisas que Deus nos falou. Aí você vai vendo que eles vão ficando assim relaxados, perdendo o compromisso, alguns vão perdendo até mesmo a fé. Nem sei se isso é Deus, se Deus existe e tal. Aí eu falo, burro! E quando eu vejo o Caio contando essa história dele, o pai do Caio vai dizer para ele, quando? Depois que ele se tornou pastor. Olha, meu filho, eu tenho uma coisa para te contar. Que a gente vai contando antes, aí os meninos vão banalizando. E aqui eu estou falando mal das minhas crianças, estou falando que o ser humano é assim. O ser humano vai descobrindo que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus arrumou tudo, que Deus arranjou tudo. Nem sei se isso é verdade, é só você ir na Bíblia, nas Escrituras. Os filhos de sacerdote, tudo incrédulo. Filho de profeta não seguiu os mesmos passos do pai. Né? Filho de rei, é tudo uma lambança. Porque o ser humano parece que ele precisa de uma insegurança, de uma incerteza. O ser humano só precisa ter paz com Deus. Mas às vezes ter paz com Deus vai acontecer num caminho totalmente pedregoso, num horizonte que você não consegue ver, porque você não tem nem de ver o horizonte, você tem que saber que você está em Cristo. Então, para a salvação não parar aí, nessa sem-vergonhice que a gente cultiva, a gente tem que ir para o segundo ponto aqui, né? Então, salvação é mais do que ser salvo do inferno. Muito além de ser livramento de alguma coisa, que no caso é livramento do inferno, é livramento para alguma coisa. E o que seria esse livramento para alguma coisa? É a gente ser salvo para uma vida separada em Deus, na qual adquirimos o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Então, ser salvo é ter essa noção da missão. A gente rapidinho confunde missão com encheção de paciência. Né? Missão, tem uma igreja para edificar, eu preciso ganhar o bairro, eu preciso criar estratégias. A gente precisa se assumir no caminho. Né? Por isso que a salvação vai se dando na eclésia, na junção de pessoas. Igual aqui a gente tem pessoas que são criativas, que estão pensando em fazer isso. Façam isso. Mas o dia que eu fizer essas coisas, porque eu preciso angariar pessoas, é complicado, porque Deus ama que eu seja eu, naquilo que diz respeito às características que Ele me deu. Né? Mas eu ser eu também inclui receber as pessoas na sua diversidade. De maneira que Jesus deu esse exemplo, né, com seus discípulos. Ele tinha Pedro, que era o cara que falava antes de pensar, tinha o Tomé, que era o observador, pesquisador, não acreditava em nada. Tinha o João, que era tão afetuoso quanto cri-cri, né? E que teve uma transformação imensa e que abandonou os seus relacionamentos mais íntimos porque ele passou a amar Jesus. Então Jesus foi embora daqui para o céu e o João ficou sem razão de existir. Então ele nem se casou. Isso pode ser lido por dois vieses muito complicados, né? A gente poderia falar que João era casado com Jesus, por isso que ele não teve desejo de se casar com ninguém. Ou que João, ele era um babacão. E não interessa o que as pessoas vão pensar do João. Ele viveu até ficar velhinho e poder ter as revelações do Apocalipse. E os apóstolos intuíam isso, né? Porque o Pedro, quando ouve a sentença dele, fala para Jesus, e quanto a este aqui? Aí Jesus fala, Pedro, o que me importa se eu quero que ele viva até que eu venha? E o João nem viveu até Jesus voltar, ele viveu até Jesus voltar para ele, né? Mas esses enigmas fazem parte da nossa paz com Deus. Então eu estava dizendo que a gente foi salvo não de alguma coisa, mas a gente foi salvo
para alguma coisa. Porque é em sendo salvo para alguma coisa que a gente vai sendo salvo de alguma coisa. A gente vai sendo salvo do inferno na medida que a gente vai reconhecendo a nossa missão, vai entendendo qual é o nosso caminho, sem fazer da missão um comichão, uma tormenta, né? E ao mesmo tempo não se omitindo, como acontece na parábola dos talentos. Achando assim, Deus me deu uma coisa tão insignificante, eu nem quero mais. E ainda tem aquela pessoa que não quer mais e passa a falar mal de quem lhe confiou a missão. Deus nunca me deu condições. Deus nunca fez isso. Não. A gente tem de ter consciência das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas doenças psíquicas, das nossas limitações sociais, mas a gente não pode negar fogo, a gente tem que andar, a gente tem de produzir, a gente tem de crer. Eu posso não crer nada em mim, mas eu ando com aquele que é a nossa salvação e que vai nos dando capacidade, né? Então, ser salvo é ser salvo para uma vida separada em Deus. E uma vida separada em Deus não deve se transformar também num monumento ético, né? Que foi o que aconteceu com os fariseus. Era gente tão gabaritada, tão esforçada, tão disciplinada, que eles passavam a ter raiva de quem não era igual a eles. Os crentes fazem muito isso, né? O crente acaba tendo raiva do mundo, porque, puxa, eu pago um preço, igual o João, eu nem pude casar. O Pedro, eu tenho uma sogra, né? A gente não pode fazer das nossas limitações motivo de amargura, e sim de entendimento. Essa é a minha missão, essa é a minha solidão, esse é o meu fardo. E o importante é entender que o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. Mas por que eu tenho esses fardos? Porque o ser humano tem fardo. A mulher tem um fardo. Engravidou, o neném vai nascer. É um fardo da existência. O parto, né? O homem tem um fardo. Se ele quer ser fiel a Jesus, ele vai ser visto como trouxa. E aí, para não ser visto como trouxa, ele vira vamos chamar de pastor divino, vamos dar nomes aos bois. Que é um homem assim, tão humano, tão competente, tão amoroso, que ele não conseguiu entender que ele podia ser aquilo tudo sendo um pastor. Ele entendeu que ele tinha que virar um político, porque ele tinha muitas vidas a quem assistir, muitas pessoas a quem consagrar. E aí, olha a tentação de todos os lados. Quando você tem consciência da missão, você vai fazendo igual a Jesus. Olha, os gregos estão querendo que eu vá para lá. Mas a glória de Deus é eu andar aqui, sem ganhar nada com isso. Acho que quase todo mês alguém vem falar, mas o que você ganha fazendo isso? Que retorno que você tem? Mas não é para eu ter retorno, é para eu me exercitar, né? Na verdade, eu nem preciso de retorno. O meu retorno já é fazer essas coisas. O meu retorno é reconhecer todo dia que eu ainda estou fazendo aquém da capacidade que me foi dada. Daí eu tenho que tomar decisões pessoais de vamos diminuir as atividades aqui, que você tem que acrescentar ali, né? Então, isso tudo é entender que a gente foi salvo por uma vida separada em Deus. Quarta coisa, nesse sentido, salvação nunca é genuína sem santificação. E aí Apocalipse, olha aqui Apocalipse, 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. É isso mesmo. Você está vendo aí, tem um monte de coisa nessa frasezinha de Paulo, né? Deus nos escolheu desde o princípio, essa é a predestinação, para a salvação pela santificação, ou seja, não tem salvação que não passe pela santificação. O que é santificação nos seus múltiplos sentidos? Aqui para nós neste momento. Santificação é você reconhecer isso. Se você está aqui com 2 ou 3 estudando essas coisas, é porque você foi eleito desde o princípio para isso. Mas se reconhecer eleito para isso, não te dá o direito de julgar quem parece não ter sido eleito para isso. Porque nós não sabemos nada de quem foi eleito. A eleição serve para eu me avaliar diante de Deus. E não para eu avaliar o outro diante de mim. Né?
Então, santificação desde o princípio, para a salvação. Pela santificação, ou seja, salvação, por isso que essa história de vou ficar preocupado com certeza de salvação, agora o cara vai sair fazendo todas as coisas. Olha, quem é habitado pelo Espírito Santo vai ser separado desde o princípio para a salvação pela santificação. O Paulo tinha essa convicção. Né? Não tem jeito de eu ser salvo se a consciência da santificação não me incendeia. Todos os dias a gente está pensando. Não é necessariamente um peso de consciência, uma tormenta, uma neurose, uma ansiedade. É uma tranquilidade diligente. Ou seja, eu não consigo viver sossegado se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus, de saber que todas as minhas coisas, dos meus negócios, empreendimentos e até a minha reunião com os santos, todas essas coisas elas têm um significado específico. Isso é santificação. Eu ignorar isso, eu estou brigando com o Espírito, né? Que me habita. Eu ignorar isso, tudo é assim, eu não acredito em mais nada não, nunca vi nada de interessante. Talvez até essa desilusão que a gente carrega, né? Eu nunca vi nada de interessante. É porque você está procurando o que é de interessante. O que me interessa, o que é interessante para mim, é a revelação do Senhor em mim. A revelação do Espírito dele, nos meus sentidos, nos meus sentimentos, no meu olhar para a vida. Isso é que é santificação. Né? Então, a salvação nunca é genuína sem santificação, pois através desta, vamos progressivamente adquirindo o privilégio de coparticipar da própria natureza de Deus. Olha o que Pedro vai dizer aí, em 2 Pedro 1, versículo 4. Ele vai dizer, 2 Pedro 1, versículo 4, que ele vai falar assim, primeiro você tem essa consciência de que você foi separado. Segundo, a separação significa que você tem uma missão. E Deus fala, né? Se todo mundo aqui pensar algum dia, Deus falou alguma coisa para todo mundo aqui algum dia. Coisas corriqueiras do tipo, olha, começa a cantar. Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Não. Menino, Deus apareceu para você e falou, faz assim, vai por ali, eu te separei antes disso. E isso é Deus abrindo a porta da santificação. Né? Aí a gente pode correr a tentação de ficar muito tecnicista nesse ministério que Deus nos deu, aí a pessoa não se santifica porque, não, eu não tive aula com fulano, eu não canto igual a Rihanna, eu não faço igual não sei quem, então eu não quero. E isso é enterrar o talento, porque se Deus falou, faz assim, que o resto você vai ver acontecendo, pois gente, a gente está num Brasil onde quem já fez sucesso nesse país, o Tim Maia, aquele cara cantava alguma coisa, a gente acha ele engraçado, por isso que ele fez sucesso. O cara fez sucesso. Joelma. Não tem que lá, dá aqueles gritão dela. Fez sucesso. Aí vem um crente que quando Deus fala pra ele, que é pra ele começar, canta debaixo do chuveiro que eu tô te ouvindo. Não, que tem que ter critério, que não sei o quê, não é assim não. Isso é a gente se enchendo de conchas para ficar endurecidos contra a sensibilidade que Deus nos deu. Igual a Ana Paula. Qual? Ana Paula diante do trono. Que Deus dá as músicas para ela no chuveiro. A Ana Paula, para mim, engraçado, né? Ela é uma figura muito polêmica. Mas a Ana Paula, para mim, é uma das pessoas que mais levou o dom que ela recebeu a sério. E eu vejo assim, talvez nem ouvindo a voz de Deus, como a maioria das pessoas com que a gente se reúne aqui já ouviu. Ela levou a sério. Claro, eles souberam surfar, o pai tem uma igreja que foi crescendo. Talvez aquele também foi voz de Deus na vida do Márcio Valadão, sem contar para ele com muitos detalhes. Porque eu vejo assim, parece que quanto mais Deus revela para as pessoas com detalhes, mais imbecis e ingratas elas se portam. Aí Deus falou com o Valadão alguma coisinha lá no passado. Sua igreja vai ser grande a nível mundial. Pronto. Aí, exagerou nisso? Virou uma grande empresa com muitas
franchises, né? Franquia. Mas aí a Ana Paula Valadão, que foi crescendo no meio daquela arca das riquezas, ela usou muito bem isso. E ela é uma menina que vai conversando com você aqui, comprou uma música, eu estava ouvindo ela contando a história do Isaac, que está no mesmo caminho. Vocês viram a entrevista que ela deu, né? Achei bonitinho ela contando o negócio do Isaac, né? Que ela e o marido dela sempre com receio de não induzir o menino para isso. Falou, mãe, Deus me deu uma música. E aí os dois começaram e tal. Quer dizer, ela é uma das pessoas que com muito menos levou muito a sério. Aí eu vejo assim, os cuidados de Deus com ela na linguagem pequeno burguesa dela, ou por que não dizer burguesa, que é assim, diante do trono acabou, né? Aí eu vejo que Deus tem uma aliança com o Márcio Valadão, e aí tem umas coisas que são engraçadas, mas isso aqui sou eu julgando de fora, eu posso estar assim, fazendo um julgamento ridículo, mas eu vou me arriscar a analisar, porque Deus me deu um dom e uma capacidade de analisar, ainda que eu erre nessas análises, né? Que o que eu vejo no caso dela? O diante do trono acabou, que virou uma fortuna. Aí eu sei que Deus já falou isso para algumas pessoas, eu ouvi Deus falando isso para algumas pessoas, vocês vão ver, eu vou acabar com esses grandes ministérios. Tem duas coisas aí quando Deus fala uma frase dessa. Primeiro, foi ele que levantou os grandes ministérios. Diante do trono, David Keelan, Fernandinho, talvez até o Hudson, foi ele que levantou. Virou o comércio e falou, até aqui acabou, parou. Vocês vão ver nos próximos anos. E o que a gente vê nos próximos anos? Ele tenta, faz um showzinho, uma recordação e tal. Mas aí pra menina não entrar em conflito psicológico, é isso que eu tô falando, ela traduz assim, Deus me chamou, sai da tua terra, da tua parentela. Aí quando você olha assim, você fala assim, eu nunca vi Deus chamando alguém para sair do Brasil para os Estados Unidos. Nunca vi. Mas eu entendo a subjetividade da experiência dela. Porque se ela entende que o ministério dela acabou, ela pode até se matar. Então o que Deus faz? Tem um monte de brasileiros nos Estados Unidos, vai cantar para eles lá. É obra de Deus também. Né? Até porque a maioria dos brasileiros foram para os Estados Unidos, eu conheço alguns, foram assim, no chute, a gente muito mau caráter, blá blá blá, tá lá, Deus está sustentando. A uns ele usa lá para sustentar algumas coisas aqui, pode fazer isso até em relação a nós. Ela vai para lá cantar. E não tem deboche não, é Deus falando a linguagem que ela acabou construindo para ela. Porque para sermos bíblicos, né, para irmos na tradição bíblica, eu vejo Deus mandando um cara sair dos Estados Unidos e ir, sei lá, para Moçambique. Né? Ou muitos missionários americanos vieram para o Brasil. Isso eu vejo. Porque é você sair do conforto e ir para a carência. Não, você é do Brasil, né? Orlando. Você vê Jesus nascendo em Belém da Judéia e se instalando na Galileia, pé rapado. Né? Ou quando você não tem esse desconforto, como é que eu me vejo aqui? Pregando por nada. É isso que eu estou falando, é uma prosperidade invisível, ou uma prosperidade com desconforto, porque o espinho tende a estar na carne. Né? Mas como ela construiu toda aquela coisa alucinada, aquela coisa bonita, romântica, volumosa, venal, que vende muito. Aí ela, como ela exerceu de maneira fiel o dom dela, ainda que foi uma maneira fiel, mas se acreditando nessas alucinações aí, de principados, potestade, o tripé. Você ouviu falar do negócio do tripé, a teoria do tripé? Tem um tripé do Chico Boiadeiro. Um está no Dallas, o outro em São Paulo e o outro na Espanha, que é o lugar que tem a tourada. Aí Deus colocou ela estratégica nesses lugares. Você, tá, o que aconteceu em Barretos? Mudou alguma coisa? O que aconteceu no Texas? É Dallas, Texas? Onde tem os rodeios lá? E o que aconteceu lá na Espanha? Então, tem coisa que é muito glamurosa. Mas olha, o interior dela, a capacidade de compor, tá ali. Para mim, o melhor projeto infantil é aquele Diante do Trono, Arca de Noé, por exemplo. É dom de Deus aquilo, é uma delícia. Você escuta aquilo, quando você tiver com 80 anos, você vai achar legal. E as músicas realmente, assim, eu vejo que as músicas dela, assim, tem uma complexidade, são lindas, as músicas são realmente bonitas. Eu tenho uns CDs lá do Diante do Trono, que são bonitas, sabe? Eu acho que quando ela está envolvida com música, uma coisa que a Natália falou, ela realmente tem essa questão. Agora, quando ela passa disso e ela vai tentar fazer um ato profético, alguma coisa, igual da bota da cobra lá. Isso! A Piton, é.
eu acho que aí sai um pouco do que ela foi chamada. Ela tenta ser um pouco maior do que ela foi. E ela foi chamada de uma coisa tão grande que as músicas que ela escreve realmente são maravilhosas, são muito lindas. E o sofrimento burguês, né? Ela falando que sentiu as dores, ele lembrou Jesus sofrendo. Eu fiquei pensando, a pessoa tem recurso financeiro até para sofrer, né? Porque enquanto ela conta essas experiências de sofrimento dela, a maioria absoluta das ministras de louvor que a gente conhece não tem nenhuma fortuna dentro da qual sofrer, né? E a gente é até mais grata. Mas é isso. Deus deu um dom a ela. Deus a visita na sua cegueira espiritual. E Deus agora deu um conforto para ela. Ela abriu uma igreja diante do trono lá nos Estados Unidos. Amém. Deve ser uma igreja muito boa, muito próspera. Do André, vocês veem que ela dá uma escorregada assim, né? André tem histórias e histórias, embora me pareça que ele começou de maneira simples, né? Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque foram pessoas que até hoje Deus não fala assim claramente, né? Mas foram pessoas que levaram a sério a migalhinha que Deus dotou a elas. Eu fico com medo de gente com quem Deus falou com muitos detalhes e não sai do lugar. Então, ser salvo é ter esse medo santo de falar assim, eu não posso desapontar. Não é que eu vá pagar alguma coisa a Deus, mas, puxa, é tanto cuidado. Olha, se eu me considero um cara miserável nessa geração, sem Deus eu já estaria morto. Eu não sou um cara que, humanamente falando, eu nasci para sobreviver. Né? Na cadeia evolutiva, eu era o Aécio, o primeiro a ser comido. Lembra desse adágio? Eu era o Aécio. Mas Deus vai me fazendo sobreviver. Sobreviver a muitos tubarões. Sobreviver a gente que não acredita na gente. E que Deus fala assim, não, vai fazer alguma coisa. Mas é sempre aquela coisa assim, no aperto, na descrição, na aparente derrota. Porque a minha alegria não é virar um diante do trono. A minha alegria é cumprir fielmente com o meu chamado. Isso pode uma hora virar uma coisa, uma estrutura poderosa, ou pode nunca virar nada. Vai virar uma ferramenta que vai ser usada por alguém, né? A gente tem que ter isso. E ter essa consciência é ter a salvação, né? Achou? 2 Pedro 1,4? Tinha achado, mas eu fechei. Não, leia que é importante. Pedro 1,4. Isso. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Segura aí. Segura aberta. Primeiro vai falar uma coisa que teólogos admirados pelo André Valadão, que é um absurdo, falavam que a gente era um deusinho, porque o texto vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. O que é participantes da natureza divina? Se você é participante da natureza divina, você é um deusinho. Deusinho eu não sou, porque eu nunca serei onisciente, onipresente, onipotente. Agora, eu sou co-participante da sua natureza em relação ao caráter dele. Aí eu leio do 5 ao 11 bem audivelmente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Olha só, Pedrão, o pescador, teve que aprender a escrever. Olha que legal isso aí. Ele não está escrevendo aí à toa. Ele é um bispo, né? Além de ser apóstolo, ele é um bispo. E aí ele está dizendo assim, começa de novo? Portanto, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Pronto. Gente, isso é difícil demais. Ele está contando para a gente que é difícil. Para a gente fazer o que ele vai falar daí para frente, a gente tem de reunir toda a nossa diligência. Aí que vai passar por aquela disciplina que parece comportamentalismo, né? Mas santificação é saber, não é próprio meu fazer isso, mas eu vou ter que criar a situação para fazer isso, vou ter que criar a ocasião para fazer isso, vou ter que adaptar situações, senão eu não vou crescer em santificação e vida em graça. Não vou levar a sério. Essa missão, então, que você fala que a gente tem depois, né, dessa primeira consciência de que fomos separados, essa missão tem a ver com essa questão de rever, né, os próprios pecados. Isso. E não só os próprios pecados, mas se esforçar por aquilo que ele nos deu. É isso que eu falei da Ana Paula Valadão. Ela percebeu que Deus deu a ela um dom de cantar. Aí
ela fez? Ela reuniu toda a diligência. Né? Fizeram, se esforçaram, foram atrás. A diligência pode levar para terrenos perigosos, igual aconteceu com Salomão? Sim. Mas o importante é aquele ditadozinho, né? É melhor errar por estar fazendo do que errar não tendo feito nada. Eu fiquei pensando que rever os próprios pecados abrange isso também, porque a pessoa que ela começa a sair fora daquilo que Deus separou para ela está cometendo um pecado. Uhum. Mas é que subjetivo ali. Por isso que mesmo reunindo a diligência, na caminhada, é fazer o que Davi fez nos dias dele. Davi reuniu toda a diligência, ele era esforçado, ele fazia alianças. Mas tem uma coisa bonita em Davi que a gente não vai encontrar em nenhuma outra personagem bíblica. Dos profetas a gente tem as palavras, a gente não tem a vida deles, né? Então, possivelmente eles não tinham essa vida. Mas o Davi, a gente tem a vida dele narrada. O Davi, com toda a diligência e até em meio aos pecados dele, é um cara que consultava a Deus para fazer tudo. É engraçado como que consultar a Deus acaba sendo uma vergonha para os pastores, do mais reformado ao mais pentecostal. Eu conheço gente assim. O reformado acha humilhante consultar a Deus. O reformado, na outra igreja que a gente congregou junto, falava assim, não, Deus não pode ter falado nesse culto não, porque tem sacerdote nessa casa. O reformado acha uma vergonha Deus usar alguém que não seja ele para falar, porque nessa casa tem sacerdote e Deus que se vire para se submeter a mim. Ele estabeleceu as regras e agora eu não quero abrir mão das regras que ele estabeleceu. Aí é o famoso, nessa casa tem sacerdote. Pecado. Porque ele não está consultando a Deus como Davi. Aí você pega o pentecostal, que recebe uma profecia genuína para te entregar aqui. Aqui foi genuíno. Amanhã ele inventa. Inventa, isso é passivo de estudo. O cara, o culto tem que ser pentecostal. Então quando ele vê que a coisa não vai rolar o Pentecoste, ele cria um método. Aí quando ele faz isso em público, isso dá nele uma coragem. Mas eu não vou dizer que é uma coragem do Espírito. É até uma diligência, mas é uma diligência na direção oposta do Espírito. A diligência do Espírito é a autenticidade. Ele fala assim, meu Deus, olha que lugar vazio. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus e as pessoas não vêm. A diligência é minha de exercitar a minha missão. E não de provocar algo, porque agora Deus vai ter que se virar, porque foi o profeta que falou. Isso que eu estou falando, eu conheço gente dos dois povos. O reformado que fala que nessa casa tem sacerdote, né? E o pentecostal que inventa coisa. Isso é ruim, porque quem está perto da pessoa está vendo isso e fala assim, Deus existe mesmo? Eu estou atendendo uma pessoa que algo me chocou, né? Porque era uma pessoa que estava vivendo uma profunda violência no seu relacionamento e de uma família que recebe muitos sinais de Deus. E ela ficou sem entender porque ela via, às vezes aconteceu coisas violentas e abomináveis na relação dela e o casal ia para o culto. Aí chegava no culto, o marido recebia muitas profecias e ela nenhuma. Ela chorando, desesperada, tentando caminhar. E o marido que recebeu a profecia, eu estou ouvindo a tua lágrima, o teu choro, grande obra eu tenho na tua vida. E o cara era um desgraçado, psicopata. Tá vendo? É diligência, mas é diligência igual a de Davi. Senhor, eu sou pentecostal, mas eu preciso te consultar. Se o Senhor não estiver aqui, eu que não vou inventar a língua para o Senhor baixar, que o Senhor não é espírito macumba. Eu reformado. Senhor, essa casa tem sacerdote? Quem é sacerdote nessa casa? Todo mundo que é habitado pelo Espírito Santo. Se o Senhor quiser usar a faxineira para falar comigo, eis-me aqui. Essa é a diligência da humildade, da confiança, da comunhão. Não é da hierarquia, não é da manipulação espiritual. Né? Você imagina o que essa pessoa que você tem agora está pensando o que de Deus? Porque se a pessoa quiser acreditar que as profecias que o marido recebeu são verdadeiras, então Deus não gosta dela. Se a pessoa quiser achar que as profecias são mentirosas, então Deus não existe. Olha o dilema que a gente leva quando a gente faz uma diligência errada. Porque a diligência é igual a da Força de Segurança do Brasil, né? Qual é a diligência da Polícia Rodoviária Federal? Matar fraco. É diligência, mas é covarde. Né?
Aí continua a diligência aqui, o versículo vai detalhar até o 11. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Ah não, pera aí, então vou ter que ser chatíssimo, porque ele tá me chamando pro método. Viu? É diligência, é esforço, é dedicação. Dedicação daquelas bobeiras mesmo. Quando eu falo que eu estou produzindo aqui, eu estou produzindo mesmo. É diligência. Parece arrogância, mas é diligência. E você vê que é diligência porque, primeira coisa, se meus vídeos não são visualizados, por que não incomoda alguém a ponto de sair lá dos quintos infernos para falar assim, por que você posta esses vídeos? Alguém vê alguma coisa disso aí? Estou no caminho certo. Porque se o vídeo não é visualizado, por que ele está incomodando alguém? É diligência. Aí ele vai dizer o quê? Associar a diligência com a fé, né? Com a vossa fé a virtude. Aí, ó. É fé, mas fé verdadeira não é baderna. Fé é virtude. O que é virtude no caso? Eu sou criterioso, eu sou respeitoso, eu não estou aqui para expor ninguém, né? Não expor ninguém também não quer dizer que eu vou ser um covarde que não vou falar a verdade. Isso é virtude. Com a virtude, o conhecimento. Porque o que a gente faz? A gente é tão virtuoso que a gente não quer saber. Não! Eu lembrei daquele pastor pacífico que a gente conhece aí do interior de Minas. Tudo pacífico, virtuoso. Olha, o conhecimento me tira da passividade. O conhecimento, não é, Jesus é o príncipe da paz? Olha Jesus no templo observando como é que o pessoal estava ofertando, porque você tem que associar a virtude com o conhecimento. E aí? Com o conhecimento, o domínio próprio. Ah, porque tem isso, né? Ana Paula Valadão tinha virtude, tinha conhecimento, mas ela quer que as pessoas entendam que pelo lugar que ela foi elevada, ela tem que andar de quatro como uma leoa e comprar bota de piton, né? E aí está dizendo o quê? Não. O conhecimento vem o quê? O domínio próprio. Ou seja, eu posso estar irado com a situação, mas eu não vou deixar de ser do Espírito de Deus porque eu estou irado com uma situação. E aí, com o domínio próprio? Com o domínio próprio, a perseverança. Porque, né? Aliás, acontece isso muito, né? Já aconteceu isso comigo no nível individual. Você domina muito uma situação. E aí você descobre que você estava achando que estava fazendo tudo errado. Aí Deus fala assim, olha, parabéns, você fez tudo certinho. Era assim que eu queria. O que a gente faz depois que a gente ouve isso? Duas coisas. Ou você faz uma grande merda na sua vida, não tem outra palavra. Você se joga na bosta, blaf! Porque você fala assim, meu Deus, eu sobrevivi. Aí o seu medo de que aquilo aconteça de novo faz você cair numa porcaria. Né? Ou então você fica travado, não faz mais nada. Fica no pânico. E aí quando Deus chega para você te parabenizando, eu falo assim, continue na sua firmeza, porque aí é a perseverança. É perseverança? É isso, perseverança. O domínio próprio é a perseverança. Porque a gente costuma muito achar que o domínio próprio tem um ápice, né? O domínio próprio. Chegou aqui, puf, abismo, não. Domínio próprio. Agora eu vou ter que me armar porque eu preciso descer. A perseverança. Com a perseverança, a piedade. Porque a gente acaba ficando tão duro na caminhada, né? Que a gente é perseverante, domínio próprio, conhecedor, aí você vai ficando igual a igreja de Éfeso. Tão conhecedor de tudo que a gente perde a piedade. A gente fica impiedoso. Que é isso, rapaz? Eu paguei um preço para chegar aqui, eu não aguento mais esse povo, não. Eu nem sei se isso é verdade. A pessoa vai ficando lesadinha mesmo, né? Quantas pessoas a gente conhece que não estão assim nesse momento, né? Alguns até na ativa, fica igual aquela igreja do Apocalipse que Deus falou, tens fama de que vives, mas és morto. Tem um pastor aí que ele tem um tanto de igreja, quase toda semana ele abre a igreja, mas ele está morto, caído, seco, porque a perseverança dele virou
a falta de piedade, está impiedoso. Com a piedade, a fraternidade. Porque a gente vai ficando tão sapiente, tão mestre, que aí a gente quer saber de comunhão. São os desigrejados, né? Ficaram tão traumatizados que as pessoas falam, não, se aquilo ali já é formado de estudo bíblico, é culto igual, não vou não. Então assim, não, gente, o tempo tem que ensinar a gente a não perder a fraternidade. Ou confraternizar. Com a fraternidade, o amor. Continua. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está falando aí do caráter comunicável de Deus, né? Quem anda com Jesus, quem anda com Deus, quem anda ensinado pelo Espírito Santo, vai ter essas coisas todas que vão resultar no amor. O que é o amor? É a reunião de tudo que Deus é. Por que ele termina em amor? Porque tudo isso que ele falou aí, virtude, piedade, fraternidade, isso tudo, sem o amor de Deus, leva a gente por caminhos. A fraternidade vira uma confraria. Ó, a confraria dos sábios, a nossa tradição, ou o nosso café filosófico de Jesus. Né? Então, o amor de Deus é que nos enfrenta todo dia. Fala assim, opa, fraternidade sim, amicismo não. O que é o amicismo? São aquelas pessoas que têm o poder de te tirar do caminho que Deus preparou para você. Elas são problemáticas, elas precisam da sua presença, elas te tiram disso. Eu já me dei mal pessoalmente com isso, né? Você vai ajudar a pessoa e você se enlameia todinho, porque era uma fraternidade que não tinha nada a ver com o caminho que eles tinham separado pra gente. Né? Então tem gente assim na teologia que você fala assim, não deveria ter conhecido a pessoa no contexto teológico, no contexto pessoal, no contexto emocional, num contexto de comunhão. Tem gente que Deus não quer que esteja aqui. E isso é falta de amor? Não, isso é fraternidade processada pelo amor. Senão vira confraria, senão vira boteco. Por que as pessoas se reúnem no boteco? Lembra que elas amam umas às outras? Ou elas apenas amam a diversão e o entorpecimento? Né? Por que não sejais frutuosos? Para que não sejais frutuosos? Infrutuosos. Para que não sejais infrutuosos. É isso, porque às vezes a pessoa é fraterna e não está produzindo coisa nenhuma. A pessoa é piedosa e não produz coisa nenhuma. Aí entra o link dessa passagem, está lá em João 15, né? Aí não está dando fruto, o que Deus faz? Corta. Não para levar para o inferno. Corta porque acabou sua missão. Você não está dando conta. Seu ramo secou, galho seco. Não perdeu a salvação, não, mas perdeu o fruto. Ficou infrutuoso. Aí alguns são recolhidos. É triste você ver a pessoa sendo recolhida sem ela ter feito aquilo para o qual ela foi chamada, né? É um dos meus medos sadios da existência. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que legal. O Pedro falar em diligência é tudo contra o temperamento dele, né? Porque o sanguíneo não costuma ser diligente, ele é muito barulhento, muito no gogó e não acontece nada. E aí o Pedro foi entendendo a importância da diligência, da disciplina, né? E com a diligência que a gente vai confirmando a nossa eleição. Porque não, eu fui separado por Deus. E quando você vai ver, morreu cedo, porque foi separado por Deus e não produziu. E ele fala, para produzir vai ter que ter diligência. Porque o Espírito Santo habitando em nós é para nos dar diligência. Né? Leu até o 11 aí? Até o 10, tem 11. Ah tá, 11 então. Pois dessa maneira
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem precisa de explicação. Fechado. Fechado com Pedro. Aí, o antepenúltimo tópico do nosso estudo hoje. Na salvação, o ser humano é convocado a cultivar uma vida que o faça ser confundido com Jesus homem. Esse é um detalhe muito importante. Porque quando você está todo feliz falando de Jesus, aí o cara fala, mas isso é Jesus. Aí Jesus é uma questão bipolar na humanidade. Ou ele é um Deus inacessível e você... o Leleca é doido, agora fica se comparando a Jesus. Ou ele é uma fuleiragem. Jesus era bobo. Não, Jesus falou que quem cresce nele faria obras maiores do que a dele. E aí o cara usa Jesus ou para nunca se aproximar dele ou para passar por cima dele. Né? E a salvação é para o ser humano ficar a cara de Jesus. Por isso que a gente tem que falar de Jesus, que a gente tem que se comparar com Jesus. Que no nosso sofrimento a gente tem que se encostar em Jesus. Eu me lembro uma vez que uma pessoa íntima, né, da minha família, veio falar, você é um sem vergonha, você está se escondendo atrás de Deus. Eu ouvi aqui, é verdade, eu estou me escondendo atrás de Deus, porque eu só estou nessa vida que eu estou por causa de Deus. A pessoa nem usou o termo Jesus, falou Deus, né? Eu acho estranho quando um crente fala Deus, porque Deus é genérico. O que é Deus para as pessoas? O nosso Deus tem nome, é Jesus. Deus encarnado. Deus expresso naquele homem de Nazaré. Deus que sofreu as nossas dificuldades humanas. E aí a gente tende a olhar o caráter de Jesus e ir percebendo se a gente se parece com Jesus. Porque em Jesus eu posso ser da paz e não ser passivo. Em Jesus eu tenho que detestar a encrenca, mas não posso me negar o desafio. Eu estou na minha. A questão veio, vou respondê-la. Tem medo de pedrada, não. Né? E é só Jesus que vai nos dar isso. Então, a gente tem de ser confundido com Jesus homem em todos os aspectos. Tem gente que luta não para ser igual a Jesus, luta para ter um caráter ilibado. Daquelas frases, olha, eu nunca fui expulso de lugar nenhum. Que pena, porque o Jesus ao qual você serve vivia sendo expulso de tudo quanto é lugar. Ele fazia por onde? Não dá para eu saber se eu me pareço com Jesus. É quando eu sou expulso sem ter feito por onde. Mas também quando eu tenho caráter, mas não tenho medo do dia mal. Quando Jesus fala para os apóstolos, olha, agora é a hora e a vez do mal. Quem não tem espada, compre uma. Aí Deus fala assim, temos 2 espadas aqui, basta. O que Jesus está dizendo? A gente vai ser pego como malandro. Essa é a hora. E o importante é eu saber quem eu sou. Eles vão me pegar como malandro, mas eu sei que eu não sou. Ele só disse isso. Tem hora que você vai ser a antipropaganda. E aí é Jesus homem falando isso. Não é Jesus divino. Né? Eu sei que isso é paradoxal, mas estou dizendo assim, eu preciso aprender com esse Jesus que não tinha medo do dia mal. Ou que, mesmo tendo medo do dia mal, orou até suar gotas de sangue e foi encarar o dia mal. Por isso que o discurso dele tá com medinho de perder a vida, pois quem ganha a sua vida perde. Agora, quem perde a vida por minha causa, sempre vai ter a surpresa de encontrá-la. Né? E a gente acha que às vezes só vai ser confundido como Jesus homem na eternidade. Na eternidade. É Jesus homem aqui, nesse mundo de pecado, nessa diligência que o Pedro acabou de falar, né? Gente, vocês têm agilidade para ler, né? Porque a gente tem que ler isso, porque é muito gostoso ler isso. Correndo. João 6,57. João, é o Evangelho. João 6,57. Correndo eu não entendo nada no HD, né? eu tô te praticando desbanhar a espada aqui. Quando você vai achando, eu vou lendo aqui a penúltima. A nossa penúltima premissa sobre a salvação é que, mais do que ser salvo do inferno, que as pessoas procuram salvação porque elas têm medo de ir para o inferno, né? Salvação significa ser salvo de um caráter infernal. Porque do inferno eu estou salvo.
O problema é que a quantidade de salvo, que é salvo do inferno, mas tem um caráter infernal, os crentes bolsonaristas que eu digo, né? Que inferno, que orgulho na maldade, que linguagem profana, que caráter abominável. E aí, ó, mais do que ser salvo do inferno, salvação é ser salvo de um caráter infernal, isso é algo que tem que ser cultivado, desenvolvido, né? Filipenses vai falar, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque senão você vai ter um caráter infernal. E por último, o ápice da salvação é produzir o fruto do Espírito. Sou salvo. Característica de alguém salvo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não existe lei contra essas coisas. Mas eu acho legal o Paulo falar sobre amor. Amor é caridade. Não, a caridade aí a gente pode associar com a palavra bondade. Bondade é quando você faz o que tem de ser feito. Benignidade é quando você faz o que tem de ser feito com a empolgação com a qual tem de ser feito. Né? Eu receber bem o Bolsonaro é uma caridade, é uma bondade. Ele é um ser humano, ele é digno do meu respeito. Agora, eu visitar uma Priscila é benignidade, ela é da nossa laia. Deus botar no nosso caminho. Entendeu? Então tem umas diferenças aí. E tem gente que Deus quer que eu seja apenas bondoso com a pessoa. E bondoso significa, fui lá, a gente não vai andar junto. Porque ela tem um caminho dela, que se eu for, eu vou atrapalhar, a gente vai se perverter, vai dar tudo errado. Então bondade é discernir isso aí, isso é a caridade. Né? Caridade, você vai lá, acudir um morador de rua. Mas não quer dizer necessariamente que você vai ter que encher a sua casa de morador de rua. A menos que você tenha, porque a gente é muito romântico com essas coisas, né? Eu encho minha casa de morador de rua e não exerço o ministério que Deus me deu. Olha que loucura. É só por isso que a gente tem que aprender com Jesus homem. Jesus se compadecia da multidão. Você viu Jesus fazendo da casa dele um lugar de mendigos, prostitutas, não sei o quê? Ele manda a gente ser prático. Esse ministério de encher a casa é o ministério da pessoa, né? Sim, é o ministério da pessoa. Assim, eu não conheço um assim mesmo não, sabe? Conheço. No sentido assim de que Deus falou assim, eu te separei para isso. Nunca vi. Eu vejo as coisas assim, é porque a gente confunde muito, né? Amor com ingenuidade. Por exemplo, eu tive que aprender isso na minha casa. Eu tinha um sentimento romântico de adotar alguém. Depois o tempo foi mostrando que eu nem sou um bom pai. Olha que desgraça que eu trago na minha casa se eu adotasse alguém. Quando eu falo que sou um bom pai, por exemplo, eu pego o Stanley, meu amigo. Meu Deus, eu acho que é um dos melhores pais que eu conheço no mundo. Eu olho pro Stanley, assim, cara, eu sou um idiota, um imbecil, um desnaturado, eu tenho problemas psicológicos, então eu não sou um bom pai. Né? Não estou jogando a culpa no problema psicológico, não. Eu sou um ser humano que choro muito no secreto, porque eu não consigo fazer determinadas coisas. Você tem uma legião, você sabe que você não consegue atingir determinadas coisas. Né? Aí o tempo vai te provando que você faz essas coisas, porque Deus é que vai fazer por você. Mas olha só, eu sendo um... E aí, é claro, depois de adulto, a Sônia é testemunha ocular e auditiva do que eu vou falar aqui agora. Aí Deus chegou para mim e falou assim, não fica assim não, meu filho, eu te chamei para costurar para fora. É engraçado você ter pessoas reunidas ouvindo isso, e aí Deus acaba de falar isso. Você nem gosta dos meninos? Deus vem te dar um conforto, uma palavra, vai dizer assim, siga em paz, você é esquisito assim, porque eu te chamei para trabalhar para fora. Outra frase que Deus falou, cuida dos meus filhos, que eu vou cuidar dos teus. Mas aí você tem pessoas internas que vai cultivando, que não sei o que, você não gosta, fica cuidando de fulano. Mas Deus não falou, aí, tá vendo? Deus me falou que me chamou para trabalhar para fora. Né? E isso em várias situações. Tem um momento, eles vão te atormentar tanto, meus meninos, tudo pequenininho. Eles vão te atormentar tanto que você vai até fugir das pessoas. Mas sou eu que estou fazendo isso. Aí eu chegava em casa à noite, chorava porque eu saía de manhã com os meninos tudo dormindo. Chegava em casa com os meninos tudo dormindo. E aí você lembrava, me aguenta, porque Deus falou.
Você foi chamado para costurar para fora e que Ele vai cuidar dos seus filhos. Agora, isso é Deus falando comigo. Isso nem é uma doutrina. E Deus me consolando por quê? A tentação é, não, eu tenho até amigos que falam assim, não, eu largaria o ministério para ficar com a minha família. Olha que discurso bonito. Mas eu tive as minhas tormentas pessoais, eu ouvi palavra de Deus acerca disso. Aí você nunca pode usar nada disso como desculpa, né? Mas tem que entender isso, olha, se você largar o que Deus mandou você fazer lá fora para cuidar dos seus filhos, olha o que você vai colher. Eles nem vão ligar para nada, não. Aí, por exemplo, eu vejo o meu amigo Stanley, um homem maravilhoso com os filhos dele. A situação espiritual dos filhos dele não está muito diferente dos meus filhos. E aqui eu não estou criticando ele, não. Estou dizendo assim que ele é um ser humano maravilhoso, ele é um ser humano que sabe fazer amigos, que sabe fazer amizades, né? Que não tem a doença que eu tenho, ou não é nenhuma doença, é uma atrofia existencial que eu tenho, né? E que, aí quando você vai comparando as coisas, por exemplo, lá em casa eu não fui muito bem tratado pelos meus pais. Mas engraçado, eu conseguia ver Deus na vida dos meus pais o suficiente para admirá-los, amá-los e respeitá-los por causa das coisas que eu vi de Deus na vida deles. Aí o meu sonho como ser humano é isso. Se os meus filhos e minhas filhas conseguirem ver Deus na minha vida, na vida deles, já está ótimo. Às vezes estão até vendo, mas é aquela coisa, ver Deus e tem raiva de Deus, né? O Caio conta que ele tem essas experiências, né? Ver Deus, o pai dele tinha ódio, vontade de me matar, acabar com aquilo tudo, botar fogo em tudo, porque tinha raiva de ver aquele pai dele crente, né? E aí você bota um monte de coisa, vem, isso é falso. Toda vez que a gente falar sobre, mas Jesus era Deus, não, ó, Jesus aí, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Quer dizer, quem de mim se alimenta por mim viverá. Vai absorver o meu caráter e vai viver igual eu vivo para o Pai, né? Depois, 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quer dizer, como é que eu não vou viver igual a Jesus? Ele acabou de falar que eu não vou fazer apenas as obras que ele fez, mas vou fazer maiores, né? Maiores no sentido de que ele viveu só 33 anos aqui na Terra. A gente vai viver... Aliás, a gente tem modelo sem nem comentar muito. Você pega um Caio Fábio, é o cara que morreu, viveu, está fazendo, está mudando. É isso. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus está aberto ao esvaziamento, né? Está aberto a crucificar o próprio ego, os próprios ideais, porque Jesus, homem, fez isso. Isso dá uma mensagem, cada versículo desse. Colossenses 2, 6 e 7. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é não ter medo de perder, é não ter medo de realizar e zerar, realizar e zerar, realizar e zerar. A gente tem medo disso, né? A gente
tem trauma disso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Porque a gente recebe Jesus e não quer andar nele, não. Jesus é muito ameaçador para a nossa humanidade. Hebreus 5, 8 e 9. Andar nele é fazer o que Davi fazia no Antigo Testamento, né? Sou o rei, mas eu não vou fazer isso aqui sem consultar a Deus, não. Isso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois é. Se Jesus teve essa limitação de ter que aprender a obediência por meio das coisas que sofreu, a gente não quer passar pelo sofrimento, né? 1 João 4, 17. Acabou. 1 João 4, 17. Que vai acabar, eu acho, na mesma coisa que a gente acabou em Gálatas. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Como é que alguém vai dizer que você não vai ser igual a Jesus? Olha o que o João está falando. Do jeito que Jesus foi, a gente é neste mundo. As pessoas têm que olhar para a gente e ver o Jesus de verdade, né? Que as pessoas olham para a gente e querem ver um concurso de santidade, de perfeição. Não, cara, Jesus existe, porque quando eu estou conversando com esse cara aí, Deus é real. Né? Eu lembro uma vez que eu dei uma palestra, o pessoal tá assim, esse Jesus aí eu quero. Mas assim, as pessoas são muito... A mesma pessoa que fala isso, no minuto seguinte, ela corre, né? Eu quero, não sei se eu quero muito não, eu gostei dessa palavra aí, mas eu gostei só da palavra, não sei se eu estou afim de seguir isso não. Mas tá bom, já desperta algum louvor, né? Tipo aquele, bem-aventurado seis que te amamentou, e amado de onde saíste. Aí Jesus fala, não, bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam. Isso é ser Jesus, mas não ser Deus, né? É ser Jesus, homem, andando no amor, que é o vínculo da perfeição, e não sabendo fazer nada sem consultar a vontade do Pai.